Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo aqui da Liga Espírita. O estudo nosso é do livro Domínios da Mediunidade, né? E hoje é o capítulo 25, em torno da fixação mental. Vamos fazer a leitura, né, do texto e os comentários aí, né, que forem pertinentes, né? No caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação, no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Muita vez anotara o fenômeno, buscando estudá-lo. Entretanto, para colaborar com um amigo, mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma, desde a manifestação do estrangulador da Toscana, falou preocupado. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que, depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aflições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie, para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Só um minuto. Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, Aulus prosseguiu depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes, onde estacionam a desarmonia e a dor.
E o problema da imobilização da alma? Tornou meu colega ávido de saber. O interpelado sorriu e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo, para nós, é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar, em espírito, em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando nós não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos, então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Bem, gente, nesse trecho aqui que eu li, está sendo bem assim, bem explicado para nós a situação, viu, dos espíritos, viu, quando desencarnam. Aqueles espíritos, né, que estão em perturbação, que têm ali sentimentos de ódio, de vingança, que tem ali muitas vezes a questão assim de tristeza, sentimentos que criam um isolamento. Vocês perceberam? O espírito ele fica isolado, tá, do que está ao seu redor. Ele se fixa, tá, nessa situação, né, emocional dele, né, tá certo? E isso explica, né, como eu disse, a situação
de vários espíritos aí que nós muitas vezes dialogamos com eles, né? Lá nos nossos trabalhos mediúnicos, tá? Aí a gente vai entendendo por que eles estão daquele jeito, tá? Só um minutinho aqui. Pronto. Nós estamos entendendo assim como é que ficam os espíritos, por que eles estão daquele jeito, tá? Normalmente os espíritos desencarnados, né? Antes da passagem deles, tá? Eles tinham alguma situação que criou essa fixação na mente deles, tá? Alguma situação difícil, né? Alguma situação, como eu falei, de tristeza, de vingança, de ódio, que faz com que eles fixem a sua ideia, né? O seu pensamento naquilo, e desencarnando, pronto, vai ficar ali. E às vezes isso não tem tempo, tá? Como ele falou, geralmente fica por longo tempo. Na mente dele, ele vai ficando, tá? Em sofrimento, viu? E quando que ele vai sair desse sofrimento? Né? No momento em que tiver que for receber algum tipo de ajuda, tá? E que ajuda que é essa que vem? Normalmente para libertar o espírito dessa situação, tá? Tem a nossa ajuda que a gente presta para eles, tá? A nossa ajuda ali num trabalho mediúnico, né? Os espíritos nessas situações eles são trazidos para os trabalhos mediúnicos e eles ali por meio dos recursos que a gente tem e por meio ali de movimentações ali em conjunto com os mentores espirituais, eles vão sendo despertados, tá? Tá certo? E aí, nos nossos estudos aqui da Liga, a gente sempre demonstra isso, a gente sempre explica isso, né? Essa situação. Que a gente explica de uma maneira bem didática, tá? Quando o espírito desencarna, ele tem esse momento, né? Ali do desligamento mesmo, assim, né? Da passagem dele, né? De encarnado para desencarnado, tá? E depois de um tempo ele fica em perturbação, tá? Uns mais, outros menos, tá? Não precisa nem falar que esses espíritos que têm esse tipo de fixação são os que têm a perturbação mais longa, né? Fica num estado de perturbação mais longo, tá? E aí vão precisar, no momento oportuno, tá? De haver o quê? O despertamento deles, certo? Aí tem aquela pergunta, mas o despertamento é sempre da mesma hora? Todos? Não, claro que não, tá? Cada um tem uma situação. Vai depender dessa fixação aí que está na mente deles, viu? Tá? Então, da situação que eles se encontram. E havendo essa fixação ali da mente, nessa situação prejudicial aí, né, que eles têm, então vai criar esse estado de perturbação duradouro, né? Tá? Então, por essa explicação que tem aí, a gente vai entendendo a situação dos espíritos, viu? Que a gente muitas vezes atende lá, tá bom? Vamos continuar a fazer a leitura, que deve ter mais explicações aí para nós, tá? Um minutinho, vamos lá, aqui. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais, e lembrei-as ao assistente, que nos disse atencioso: sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, e pode persistir por muito tempo,
cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Tá? Então ele está explicando para nós a situação de espíritos realmente que estão alheios, tá? Eles estão ali alienados mesmo, tá? E essa alienação dura muito tempo, tudo bem? E qual o remédio mais adequado à situação? Inquiri respeitoso. Muitas dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim, se entendiam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos, buscando compreender as missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Tá? E aí, então, eles estão comentando como é que é feito o tratamento desses espíritos, né? Ou seja, alguns têm o tratamento mais facilitado, tá? Por quê? Porque eles têm, assim, uma propensão, tá? A, ali, a se envolver, né? Com atividades mais edificantes, ou ligados ao bem, ou eles têm mais facilidade, tá? Para compreender aí a, assim, a necessidade espiritual verdadeira deles, né? Tá? Ou seja, o diálogo é mais fácil, tá? Aqueles espíritos que a gente dialoga lá na reunião mediúnica, muitas vezes ali tem espíritos que a gente percebe que eles compreendem mais rapidamente, tá? Por quê? Porque eles já têm uma propensão ao bem, eles já entendem que é importante isso para eles. Eles entendem mais rapidamente. Agora, tem outros que não, tá? É o que eles estão falando. Outros, eles são chamados ali, né, de recalcitrantes e inconformados, tá? E muitas vezes eles precisam de outras formas de tratamento, tá? Então, só o diálogo ali, muitas vezes com a gente, no caso, né? Eu já comento ali do nosso tratamento, porque muitos desses espíritos que estão sendo comentados aqui, eles comparecem lá no tratamento nosso, na reunião mediúnica, tá? Então, tem alguns espíritos aqui que precisam de outros recursos, que o tratamento é mais demorado. E uma das formas de tratar espírito que eles estão falando é encaminhá-los até a família deles, tá? Eles acompanham ali espíritos, pessoas, né, encarnadas, da família, tá? Tudo bem? Então, eles vão estar ali acompanhando os familiares, tá? Isso já é também uma bênção, tá? Já é ali uma dádiva, né? Que a misericórdia de Deus concede para espíritos que precisam ser acolhidos, tá? Em espaços mais assim familiares, mais onde eles se sentem, né, realmente acolhidos, isso, tá bom? Eles se sentem melhores, tá? Então isso aí eles estão comentando como que os mentores agem com esses espíritos, viu? Tá bom? Continuando, ó.
Mas nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Perguntou Hilário com atenção. O que fazemos na Terra? Disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Após ligeira pausa, continuou. A reencarnação, em tais circunstâncias, é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Aqui ele já está falando também da questão da reencarnação, tá? É, eles, quando comentaram ali, né, anteriormente ali, que o espírito pode ser trazido ao ambiente familiar, existe essa situação também de ele reencarnar, né, junto a espíritos, à família, né, tá? Existe realmente essa possibilidade, tá? Ele pode ficar ali como desencarnado, próximo da família, como também pode reencarnar, tá? Naquela família que são espíritos ali que são próximos dele, né? Tá certo? E tudo isso vai favorecer ali a sua recuperação, tá? É o que eles estão falando para nós. Aliás, a reencarnação é o recurso, é um dos recursos para poder ajustar os espíritos, né? Nós nos reajustamos graças à reencarnação, tá? Tudo bem? Vamos seguir então. Os significativos apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. Isso mesmo. Por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vêem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. Nem sempre. E imprimindo nosso novo entono à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o surgimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles a medicação viável. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos,
que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente, na criatura reencarnada, dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E, em muitos casos, os espíritos enleados, né, nesses óbices seguem seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Bem, ele está falando das questões assim de deficiência, né? Deficiência mental, né? Que muitas vezes as pessoas apresentam, né? E explicando para nós que isso vem, né? Dos problemas espirituais dessas pessoas, né? Tá certo? Os espíritos, antes de encarnar, como eu disse, né? É feito todo um trabalho para tratamento na espiritualidade. E aí a gente entendeu aqui, né, agora há pouco, que a reencarnação é das possibilidades de tratamento, de ajuste do espírito, né, que está na situação aí de fixação, de perturbação, né, que ele está ali, né, tá certo? Só que, lógico, ele vai reencarnar na perturbação que ele tiver ali, né, na fixação que ele tiver, certo? E isso vai se manifestar aqui, na encarnação, que é nas situações aí, muitas vezes, né, que ele falou, que tem os problemas aí que a gente vê, de questão de esquizofrenia, de paranoia, e outros, né? Ele citou, né, aqui, ó, esquizofrênicos e paranoicos, que perderam o senso das proporções, tá? Então, aqui, ele fala para nós que tudo isso vem aí de problemas espirituais, tá? Tudo bem? Os problemas espirituais, eles vão emergir aqui na encarnação, né? E essas pessoas vão precisar, né, de continuar aí em tratamento, tá certo? Isso é importante a gente tá percebendo, viu? Né? É uma situação que realmente acontece aí a todo momento. Tudo bem? A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. Isso, tá? Terminamos então, né, o capítulo 25 de hoje, que trata aí da questão aí da fixação mental e dos problemas, né, dos espíritos aí desencarnados e que explicam também a situação das pessoas, dos espíritos que reencarnam aqui, né, das pessoas que estão aqui no nosso mundo aqui e apresentam esses problemas, né? Está explicando aí a origem, viu? Dessas, das deficiências da mente, né? Aqui das pessoas encarnadas. Que isso vem lá né? do, do, do mundo espiritual, né? Lá, enquanto eles estavam na espiritualidade, como também uma consequência de encarnações anteriores, né? Tá certo? Tudo bem? É isso que ele está explicando para nós. Bem, nós vamos ficando por aqui, então, no nosso estudo de hoje. Esperamos aí ter colaborado aí na compreensão, né, dos conceitos aí desse capítulo. E esperamos encontrar todos numa próxima oportunidade, né, para darmos sequência aí no capítulo 26. Até lá, então, pessoal.